A paz de Cristo. Bênção de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Uma palavra de justiça. Deus, Ele vai destruir aquele lugar. E Ele destrói. Porque a maldade dessas pessoas está cheirando mal aos olhos de Deus. Algo que Deus não tolera, irmão. É a injustiça. E Ele tem um tempo certo de aplicar o juízo dele. Deus, Ele é apenas longânimo. Mas não pense que Deus tolera injustiça, porque Ele não tolera. A base do trono de Deus é a justiça. Aleluia. A palavra de hoje, irmão, é bem conhecida. Fica em Gênesis, capítulo 18, verso 20, que diz: Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. E era grave mesmo, o pecado de Sodoma e Gomorra. Deus chegou no seu limite. Você pode até perguntar: cadê a justiça de Deus sobre a minha vida? Irmãos, Deus, Ele vai fazendo justiça, como quebra-cabeça. Mas chega um tempo que Deus chega no limite dele. Deus é longânimo, meu irmão. Mas não pense que Deus não chega no limite dele, porque Deus chega no limite dele. E quando Deus chega no limite dele, aí, irmão, a justiça completa acontece. Para que os irmãos entendam, Ló era sobrinho de Abraão. E houve ali, irmão, uma separação, que o irmão sabe, entre Abraão e Ló. Porque havia discussões ali entre os pastores que tomavam conta do gado. E ali, Abraão pede para Ló escolher qualquer lugar que ele queria ir. E Ló escolheu em direção à cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão seguiu o seu caminho. E um dia, irmão, aparece 3 anjos ali para Abraão. Um deles era o próprio Senhor. Você vê que a maldade era tão grande que até o Senhor veio pessoalmente falar para Abraão. Porque Deus, irmão, Ele avisa. Tanto para nós, tanto para outras pessoas. Para dar, irmão, muitas vezes, chances das pessoas voltar e se arrepender. Fazer o que é reto. E Deus ali achou certo de falar para Abraão. Porque Deus, Ele não escondia nada de Abraão. E Deus, irmão, Ele não esconde nada de mim e de você. E ali, como os 3 anjos chegam, e o próprio Deus anuncia que a maldade ali de Sodoma e Gomorra tinha subido até Deus. E Deus estava irado com aquele povo. E Deus se ira também. Há um tempo que Deus se ira. Até conosco mesmo. Porque o Espírito Santo, ele trabalha assim. Tentando convencer o homem do pecado. O Espírito Santo, muitas das vezes, tenta nos convencer também dos nossos pecados. E quantas vezes
pecamos conscientemente e entristecemos o Espírito Santo. O Espírito Santo. Mas tem aqueles, irmão, que são tão insensíveis, que já pratica o pecado automaticamente e nem sente mais arrependimento. Quantos cristãos na igreja que estão em pecado? E muitas das vezes, irmão, chega na Santa Ceia, algo sagrado, irmão, toma a Santa Ceia como nada tivesse acontecido. Adora o Senhor, está no automático. Tem cristão hoje em dia vivendo no automático. Não tem, sobe no altar, prega, canta, toca, mas como sai de lá, sabe que vai pecar. Não tem mais temor. O temor de Deus já saiu. Não há mais temor. Não há mais temor. Não há mais arrependimento. Acha que é natural o pecado. Todo mundo faz. Todo mundo na igreja peca. Até o pastor peca. Porque eu não posso pecar. Não é assim? Irmão, eu não ia nem entrar. Mas o Espírito Santo de Deus me levou. E eu vou falar segundo que o Senhor tem me falado. Está me conduzindo. E Deus muitas vezes, irmão, está enojado. Não pense que Deus só vai fazer justiça para o seu inimigo, não. Vai fazer na minha vida e na sua vida. Porque Deus é aquele que assiste eu e você no secreto. Às vezes pedimos justiça para os nossos inimigos, mas não olhamos para nós, para os nossos defeitos, para os nossos pecados escondidos, para os nossos pecadinhos de estimação bem escondidinho, que muitas vezes as pessoas não veem, mas o próprio Deus, Ele assiste. Aleluia. Irmão, para não perder, vou voltar à mensagem. E ali, aquele anjo, que era o próprio Senhor Jesus, fica ali com Abraão. E aqueles dois anjos vão em direção a Sodoma e a Gomorra para destruir. Havia uma sentença da parte de Deus: destrua. Como chega a hora de Deus, do juízo de Deus, não adianta. Ali, irmão, era para cumprir a justiça. Tem anjos de Deus que eles são designados para destruir, para ir em certos lugares e fazer aquilo que Deus ordena. Tem um tempo certinho, irmão. Não fique aí pensando que não vai haver justiça, não, que vai haver justiça na vida dessa pessoa. Deus sabe o que você passou, aleluia. Irmãos, Deus sente a sua dor. Deus sabe o tempo que essa pessoa engoliu da sua vida. Deus sabe quem riu de você. Deus sabe quem atrasou a sua vida. Deus sabe quem tomou aquilo que é seu, aquilo que te deu de prejuízo, irmão. Talvez de muitas das coisas você já tenha esquecido, porque muitas das vezes somos seres humanos. Deus anotou todas as humilhações que você passou naquele lugar, com essa pessoa. Não pense que não está tudo registrado, porque está. E nada escapa dos olhos de Deus. Nada. Irmãos, quando Deus fala que vai fazer justiça para Abraão, irmão, por mais que sejamos
estejamos muitas vezes indignados por certas pessoas, quando o juízo chega, quando Deus mostra aquilo que Ele vai fazer. Irmão, Deus não brinca de fazer justiça, não. Não pense que vai ser da sua maneira, não. Até você vai sentir dor. E ali, ele pede misericórdia para Deus não destruir Sodoma e Gomorra. E ele começa a falar, e se tiver 50? E vai descendo até chegar a 10. E se tiver 10 justos? Você destruiria aquele coração mole? Irmão, às vezes temos coração mole. Às vezes pedimos tanta justiça de Deus. Mas quando chega o juízo devastador de Deus, o nosso coração se abate. E o coração de Abraão se abateu. Quando ele fala 10 justos, irmão, Deus sabia que ele estava pensando. Ele estava pensando na família dele. Pelo menos, Senhor, salva a minha família. Que era o seu sobrinho, Ló. E a sua mulher e suas filhas, né? Que ele tinha 2 filhas. E Deus entendeu e Deus deixou Abraão. E aqueles 2 anjos seguem para fazer justiça. Anjo de Deus, ele não tem piedade. Ele não tem dó. Ele só cumpre o juízo designado por Deus. E como ele chega ali, irmão, quem recebe naquela cidade é Ló. E os anjos ali recusam a hospedagem de Ló. E fala que vai dormir ali na cidade. Porque anjo não tem medo de nada, irmão. Mas Ló pediu para ele ficar na casa dele. Para que se hospedasse, porque aqueles homens, irmão, era tanta maldade que aquele povo fazia, que eles abusavam até sexualmente dos estrangeiros. E Ló sabia. De tanto Ló insistir, aqueles anjos se hospedaram na casa de Ló. Mas aquele povo mau ficaram ali na porta de Ló, querendo forçar, querendo que Ló jogasse aqueles anjos disfarçados, que ninguém sabia que era anjo, disfarçado, lá fora, para que ele abusasse daqueles anjos, os próprios homens. A maldade era muito grande. E ali Ló, irmão, Ló ali ofereceu até as filhas dele. Um absurdo, né? Mas para que não entregasse aqueles homens. E começaram a forçar a porta e aqueles anjos cegaram aqueles homens. Então, ali Ló, os anjos falam que Ló e a família precisaria sair daquele lugar. Porque o juízo de Deus já tinha chegado. E não havia mais nada a fazer. Ló ali, irmão, ainda tenta convencer alguns, principalmente o genro dele. Mas não acreditaram, zombaram. Tem pessoas que vão zombar, irmão. Zombam, mas de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. E ali o anjo, ali vendo que Ló estava demorando demais, agarrou a mão de Ló com sua mulher, com as suas 2 filhas, e saíram ali de Sodoma e Gomorra. E ali Deus fez chover fogo do céu, de enxofre e fogo, naquele lugar. E o juízo de Deus aconteceu. Mas o que aconteceu? A mulher de Ló olhou para trás. Irmãos, não devemos olhar para trás. Tem tantas pessoas olhando para trás, querendo voltar para o mesmo lugar,
querendo voltar pela mesma pessoa que já destruiu a sua vida. Esse lugar já destruiu sua vida. Foi o próprio Deus que tirou você deste lugar. Foi o próprio Deus que tirou você junto dessa pessoa. Irmão, Deus sabe o grau da malignidade de alguém. E ainda tem pessoas que sentem saudade. Eu já falei que muitas das vezes a gente esquece num detalhe aquilo que passamos, irmãos. E muitas vezes voltamos para pessoas. Voltamos para lugares onde Deus nos arrancou. E o que acontece com a mulher de Ló? Ela vira uma estátua de sal. Morre. Tem lugar que você nunca mais deve voltar. Tem pessoas que você jamais pode colocar na sua vida. Irmão, essa semana eu passei muito mal mesmo. Tinha coisa que eu não queria nem saber, doutorado. Mas Deus, Ele mostra aquilo, porque Deus, Ele é fiel. Ele mostra o que está acontecendo. Quando a justiça de Deus chega, Ele mostra o que Ele está fazendo. Eu soube tantas coisas que meu coração se angustiou muito mesmo. E ali eu resolvi pedir misericórdia para Deus. E Deus falou para mim, não me peça misericórdia, porque eu não vou ter. É só o início do meu juízo. Não se envolva em nada. Não fale nada, porque senão vai sobrar até para você. Não devemos, irmão, tocar naquilo que Deus está fazendo. Pode doer em você. Mas, irmão, não coloque as mãos aonde a mão de Deus já está. Você não é mais justo que Deus. Eu não sou mais justa que Deus. Eu vou tirar a pessoa do juízo de Deus, irmão? Eu sou mais justa que Deus? Não, irmão. Deixa Deus cumprir o juízo dele. Aí quando eu ajoelhei para orar por certas pessoas, Deus falou, não. Por elas não, você não vai interceder. Tem pessoas que Deus não quer que você ore. Porque Deus quer fazer o juízo dele. E eu falei para Deus, e por essa pessoa que foi vítima? Essa pessoa já tentou suicídio várias vezes. Tem pessoas à base de remédios, como tem pessoas aqui à base de remédio. Eu posso interceder? Irmão, meu coração estava muito angustiado. E Deus me deu o direito ali de interceder para aquelas pessoas. Eu dobrei meu joelho ali, irmão, eu clamei. Me derramei na presença de Deus. Porque eu também tenho um ministério de intercessão. Irmãos, não só pelas pessoas. Eu tenho clamado também pela sua vida. Pessoas que deixam oração, pessoas que mandam e-mail, pedidos aí. Eu intercedo também, irmão. Eu dobro o meu joelho. Eu subo ao monte para clamar pela sua vida. Porque esse é o meu ministério. Deus me deu esse ministério para cuidar de vida e levar as coisas muito a sério. Não é só para pregar para você, é para pregar para mim também. Porque não adianta eu querer disciplinar alguém se minha vida é uma bagunça. Não, irmão, Deus cobra de mim também. Eu já falei para os irmãos, eu não faço tudo o que eu quero, eu não converso com todo mundo. Eu não faço o que eu quero, irmão. Senão há um preço a pagar. Também eu sou disciplinada também. Se eu sair um pouquinho da linha, o Senhor me coloca no lugar. Quantas pessoas, irmão, que estão pregando já perdeu a presença de Deus. O Espírito Santo não fala mais com essa pessoa. Não há arrependimento. Já estão no automático. Deus manda dizer, ou seja limpo ou sujo. Quem é limpo, se limpe mais. Quem é sujo, se suje-se mais.
Não adianta estar na igreja com as coisas santas e se sujando. Não adianta de nada. Irmãos, as pessoas falam, e eu quero ser desse jeito. 8 ou 80. Ou eu me lambuzo com as coisas do mundo, ou eu fico certa no caminho de Deus. Pela misericórdia, todo dia pedindo misericórdia. Porque é assim que devemos viver. Peço todo dia misericórdia a Deus, porque a bandeja passa. E vai passando por várias bandejas. E muitas coisas eu tenho que recusar. Você precisa recusar também. Não adianta, irmão, estar na igreja e ser vinda dos senhores, como nada tivesse acontecido. Não adianta. Você vai perder sua salvação. Eu tenho que falar. Vai perder sua salvação do mesmo jeito. Porque Deus se noja. Deus tem nojo do pecado. Ou seja, quente ou frio. Porque o morno Deus vomitará. Deus tem nojo do morno. Então, irmão, eu me derramei na presença do Senhor, para Deus ter misericórdia. E eu falei para o Senhor, Senhor, simplesmente, faça do jeito que tu queres. Dói na gente, irmão, dói. Porque eu já evangelizei tanto aquelas pessoas, principalmente a minha mãe, mas só faz maldade para os outros. Irmão, faz sorrindo, é debochada. E não para de fazer maldade, irmão. Bota um contra o outro. É tanta maldade, irmão. Pensa maldade, tem gente que pensa maldade, fala maldade, deseja maldade. É maldade. Irmão, já falei tanto, já orei tanto, já me coloquei tanto na brecha, e Deus sabe. Mas chega o tempo que Deus não tolera. Chega a hora que Deus, e quando o juízo de Deus chega, é para doer até em você. Porque dói. E Deus falou para mim, olha, essa semana você ficou igual. Por isso que Deus falou para mim trazer essa palavra. Você se paralisou igual a mulher de Ló, olhando para trás. Eu não quero você olhando para trás. Eu quero que você olhe para frente. E realmente, essas pessoas me fizeram tanto mal, nem todos, mas alguns ali ficaram do lado da pessoa errada. Que engoliram, irmão, anos da minha vida. Eu estava fazendo meu pré-vestibular, tinha voltado a estudar. Tranquei matrícula, eu não tinha cabeça, irmão, para estudar. Os irmãos sabem que eu entrei numa depressão muito profunda. Quase fui ao suicídio. Por causa da maldade de alguém. Se não fosse Deus, a mão de Deus, eu não estaria nem aqui. E tem irmãos aí. Se não fosse a própria mão de Deus, você não estaria aí. O absurdo da maldade que te fizeram. A covardia. Porque tem gente, irmão, que é covarde. Faz a maldade sorrindo. E não tem arrependimento. Sodoma e Gomorra não tinha arrependimento. E Deus sabia, irmão. E quanto tempo, tantos anos, irmão, minha vida era para estar restituída. Olha como a minha vida, agora que eu estou caminhando, agora que eu estou melhor, agora aquelas dores do corpo, da alma saíram. Quanto tempo foi engolido? E quanto tempo foi engolido na sua vida também? Tu acha que Deus não vai fazer justiça? Você vai chamar Deus de injusto? Porque Deus não é injusto não, irmão. Assim como chegou com a justiça na minha vida, e é só o começo. Deus está chegando com justiça e juízo, para decretar juízo. Mas não volte para o mesmo lugar, não tenha pena. Você vai sentir dor sim. Você acha que não, porque você está irado, tá com raiva.
Mas quando Deus mostrar como alguém chegar perto de você e contar o que está acontecendo, você vai sentir dor. Porque sentimos, irmãos. Mas Deus não tem dó de ninguém. Ele é misericordioso. Mas quando chega, irmão, quando Ele manda os anjos dele, como Ele não manda os anjos deles, Ele libera os demônios. Faz a festa lá. Faz a festa naquela casa. Vocês estão liberados. E Deus retira a presença dele da casa dos inimigos. E Satanás adora, né? Fazer a festa. Destruir. Deus tem muitas maneiras, irmão, de fazer justiça. E Deus falou para mim, para de olhar para trás. Siga a tua vida. Irmãos, eu vou seguir a minha vida. Eu quero dizer para você, siga a sua vida. Se Deus já te libertou de Sodoma e Gomorra, eu não sei quem é Sodoma e Gomorra na sua vida. Siga a tua vida. Não paralise por causa de ninguém. Ninguém paralisou a sua vida por causa de você. Eu estava pensando bem. Ninguém paralisou a vida deles para me socorrer. Simplesmente continuaram com sua vida. Foi a minha vida que paralisou. Foi a minha vida que atrasou. E Deus falou, avance. Eu quero você avançando na minha obra, fazendo o meu querer. E Deus tem me falado, chegou a hora também de você se mudar de lugar. Eu já arrumei, irmão, compradora para esse apartamento. E Deus já me mostrou uma estrada. E é um lugar muito longe para onde que eu vou. Agora eu só preciso encontrar esse lugar para mim ir, para poder concluir a venda do apartamento. Porque eu preciso também ir para outras plataformas. Eu preciso voltar a estudar, fazer teologia. Eu comecei a fazer teologia, parei tudo. Tudo foi atrasado na minha vida. Todas as áreas da minha vida foi atrasada. Talvez todas as áreas da sua vida também foi atrasada. Deus tem um recomeço para você, tá? Deus vai te dar um recomeço. Mas enquanto, irmão, Deus te dá um recomeço, dá uma reviravolta na sua vida, Sodoma e Gomorra será destruída. Não duvide da justiça de Deus, irmão. Porque Deus, Ele é justo. E Deus faz a justiça. Só até aqui, irmãos. Não deixe de deixar o seu joinha. Essa semana eu estarei de novo indo para o monte, levando o seu nome, seu pedido para oração, para sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui e até amanhã. Se assim o Espírito Santo permitir.